Irmãos e irmãs, esta é uma hora de meditação, uma hora para reflexão, e não é uma hora natural para o ser humano do nosso hemisfério. A gente não tem o hábito de meditar, de parar e ficar concentrado, ouvindo a voz de Deus. É um exercício. São os exercícios espirituais, mas nós precisamos disso, não é? Inclusive, deixe-me dar uma orientação pastoral para você. Eu vou velar por isso com os presbíteros, os demais pastores, para a gente ajudar você nesse detalhe que quero destacar para abrir essa minha palavra. No boletim, na liturgia, tem uma parte que chamamos de prelúdio. Nos últimos tempos, raramente a gente faz um prelúdio. Mesmo quando alguém toca o piano ou um instrumento, uma parte instrumental simbólica para indicar que ali é o prelúdio e depois o dirigente começar o culto, na prática não tem sido assim. Deixe-me explicar a você e já coordenar essa nova atitude que a gente precisa ter. O prelúdio é um momento em que todos devem parar para, durante aquela canção, seja instrumental, seja um cântico entoado por alguém, é um momento de desligarmos a nossa mente da conversa, do bate-papo, da agitação que nos trouxe até aqui, para começarmos o exercício espiritual. É uma chance que é dada pela Igreja propositalmente, objetivamente, para a gente se desligar e se concentrar naquilo que agora vai começar. E então, vamos ouvir um prelúdio. E então todos nós silenciamos, em espírito de oração, ouvimos aqueles acordes, geralmente de um hino, de uma canção, e então a nossa alma começa a se desligar daquela agitação natural e a gente começa a pensar nas coisas do culto. Isso é o prelúdio. Então eu vou pedir aos dirigentes e aos pastores que me ajudem nisso, os presbíteros, os dirigentes. A gente, ao subir aqui, até dá uma palavra mesmo, aquiete-se, se assente, e a gente então ouve o prelúdio. E quantas vezes eu e você já fomos, do nada, conduzidos a um momento de reflexão, às vezes minutos, segundos, por estarmos em um lugar. Deixe-me dar esse exemplo. Eu estou num lugar, na rua, sei lá, viajando, e de repente eu começo a ouvir na casa de alguém uma música, um hino, uma canção conhecida. Já aconteceu isso com você? E a gente fazendo outras coisas e começou a ouvir aquela canção e de repente, em alguns segundos, a gente já se interligou, já começou a cantarolar, ainda que seja mentalmente, aquela música, e por alguns minutos, alguns instantes, a gente se transportou para aquele lugar também. Eu já me vi em muitos momentos assim, acredito que isso já aconteceu com você também. Um dia desse eu estava indo para casa, na famosa Joana Angélica, e ia um carro no trânsito, com um som um pouco mais alto, e era uma música evangélica, e o trânsito ia bem lento, e eu fui acompanhando, eu ia a pé, e eu ia acompanhando por alguns trechos a música que
era tocada ali. E eu fui cantarolando, etc. Até me esqueci que ia na Joana Angélica, cheia de estresses e de tantas coisas. É só um exemplo. O efeito é esse, a ideia é essa. E nós queremos que, ao darmos início ao exercício espiritual, essas cessem. Os acordos, as negociações, seja o que for, pare ali. E todos nós nos concentremos no que viemos de fato fazer. Este encontro aqui é diferente de qualquer outro, porque é um encontro de adoração e louvor a Deus. É um momento em que os adoradores, os servos de Deus, param para diante do trono, falar ao Senhor e ouvir a sua voz. Então, o prelúdio é isso. A gente ouvir a música e deixar a nossa alma em oração, entrar em sintonia no ambiente de culto que queremos prestar a Deus. Então, os irmãos me ajudem nisso. E a congregação fique atenta a isso. Se necessário, é até melhor parar o prelúdio, ou pelo menos a música que está sendo tocada, dá uma palavra para que os irmãos se aquietem a alma, e a gente então comece de verdade o que estamos fazendo. E isto deve também permear toda a nossa reunião. Mesmo quando a gente canta com fervor, com vigor, com animação, tudo aquilo é concentrado, sabendo o que está fazendo, louvando e bendizendo o Senhor. Depois a gente se assenta, se abana e se concentra para ouvir a mensagem, quietos e atentos. Isso nos abençoará. Eu vou falar para vocês nesta noite sobre a torrente das águas purificadoras. O texto que o presbítero de Genal leu com a igreja. Ezequiel, capítulo 47, que não vou ler de novo, mas você pode manter a sua Bíblia aberta. É uma passagem que me impressiona muito. Já li muitas vezes. Já criei muitas mensagens para a minha própria vida. Extraí mensagens para a minha própria vida. Já vasculhei detalhes do texto. Já fui ao original algumas vezes para verificar um termo, uma expressão, outra, para solidificar as impressões que eu tinha e carregava sobre esse texto. É precioso. Merece muitas visitas a ele, por mim e por vocês também. Nesta noite, eu não vou ler de novo o texto, nem vou basear a mensagem em todo o texto. Mas, claro, eu vou dar uma pincelada para situar você nesta linda porção. Se você voltar algumas páginas, tipo, ir lá para o capítulo 42, ou seja, vários capítulos antes. Pode conferir depois. O texto vai falando de uma revelação que Deus dá a Ezequiel sobre a sua glória que enche o templo, que enche a sua casa. E muitos detalhes cercam essa revelação. Capítulo 43, a glória do Senhor enche o templo, e ele descreve isto. E descreve com detalhes o altar. E o que significa o altar? A importância do altar aos olhos de Deus. Também sobre a consagração do altar e a consagração de quem se aproxima do altar. Capítulo 43. Capítulo 44, as reformas feitas
no santuário e a santificação devida dentre essas coisas. E por aí vai. Quando chega, então, no capítulo 47, começa dizendo que depois dessas coisas todas, o homem, diz o texto, me fez voltar à entrada do templo. Volta ao início da revelação. O templo, o altar, o trono e o que acontece a partir daí, e eu quero a sua atenção para isso. Volta à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Vou parar aqui. Todo o texto você vai encontrar essa referência ao altar, ao templo e à glória de Deus. Notem vocês, tanto nesta porção como nas que você pode conferir depois, desde o capítulo 42, em vários lugares, você vai encontrar o altar no templo e a direção para onde essas coisas acontecem. E a referência é sempre o Oriente. O Oriente. O Oriente é um símbolo do mundo pagão, do mundo da idolatria bem longe de Deus. É o Oriente. O altar e as coisas que acontecem em torno do trono representam e simbolizam a presença de Deus, que é o que é traduzido no capítulo 43, pela glória de Deus que enche o templo. Então, o templo está cheio da glória de Deus. E o lugar para onde a casa aponta, e para onde o rio corre, é o Oriente. E saem essas águas do trono, debaixo do trono, e vão seguindo para o Oriente. E mais adiante você vai ver, essas águas desembocam no Mar Morto, que é um símbolo também, por estar nessa região oriental, é um símbolo da desobediência, da incredulidade, do paganismo e da idolatria, ou do mundo morto, sem Deus. É o símbolo, é o que representa na profecia o Mar Morto. Então notem, primeiramente, que essas águas saem da presença de Deus, não é isso? Onde a glória enche o templo. E essas águas vão para o Mar Morto, para a terra sem Deus, para o lugar da incredulidade e da impiedade. Mas notem o que é que o texto diz. O texto diz que, aonde quer que chegam essas águas, tornam saudáveis as águas do mar. E tudo passa a viver por onde quer que passe este rio. É claro que é uma profecia, é simbólica, porque até hoje o Mar Morto continua morto. É uma profecia que simboliza a ação do Espírito de Deus aonde chega, não é? Levando vida. Sai da presença de Deus e esse rio de vida vai e onde chega leva vida, aonde há morte. Então é um texto precioso, maravilhoso, que fala sobre a missão da igreja. Sabem por quê? Vocês lembram daquela passagem de João, capítulo 8, quando diz que quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do meu interior
do seu interior. É uma referência ao Espírito Santo, que age em nós e a partir de nós, apesar de nós. Não é? Então, é essa referência. O que o texto quer dizer, nesta primeira parte da profecia, é que nós, depois de alcançados pela graça e pela glória de Deus, nós saímos em direção ao Oriente, em direção ao mundo perdido, e onde quer que a igreja chegue, onde quer que nós cheguemos, ali chega a vida, ali chega a bênção do Senhor. É o que o texto quer dizer. Aí veja que depois fala que levou de volta até a margem do rio, e ali encontrou várias árvores, de uma e de outra parte do rio, ambas as margens. E começaram a estender as redes, de uma extremidade à outra. E havia, como diz o texto, muitíssimo peixe. E começa a descrever algumas espécies. Eu acho isso precioso, porque esses muitíssimos peixes é uma referência à colheita que a igreja faz. São vidas, porque o Senhor Jesus também usou essa figura. Vocês lembram disso? Ele disse que o mar é o mundo, os peixes são os homens, a rede é o Evangelho que resgata as vidas. Então você nota uma figura bem construída aqui, e nitidamente a ideia de Deus, de que o resgate de vidas do mundo perdido é uma obra da sua igreja, do seu povo que sai cheio da graça de Deus e vai ao mundo perdido para resgatar os peixes. A ideia é essa, e é maravilhosa. Eu poderia parar aqui, mas o que eu quero enfatizar no texto é outra ideia, que está na primeira parte do texto, e eu quero conversar com vocês sobre isso. Vejam. Diz assim, verso 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos, aqui diz, tornozelos. As versões mais antigas trazem artelhos, que eram os dedos dos pés. A divisão era feita, as pessoas tinham dedos, que eram os das mãos, e artelhos, que eram os dedos dos pés. De qualquer forma, a ideia do texto é de que a água cobria apenas os pés ali, uma coisa bem rasa. Mediu mais 1000, mais 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Até aqui, que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra. Levou esse homem, o profeta, rio adentro, com um propósito. Razão porque, ao final da jornada, perguntou, você viu isso? Observou tudo isso? Ele não respondeu nada, então ele trouxe de volta à margem do rio. Era uma lição que ele queria dar ali. Que lição é essa? O que é que a gente pode aprender com isso? Se o rio é o Espírito Santo, e esse homem vai sendo conduzido por obra de Deus, rio adentro, em etapas, em estágios, com uma lição a ser aprendida, Deus quer nos ensinar também alguma coisa. E eu quero, em poucas palavras e objetivamente, dizer isso para você.
para que a gente, nesta noite, decida onde a gente vai ficar nessa caminhada. Em primeiro lugar, esses metros medidos aqui, eles indicam ou implicam fases ou estágios na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Deus, na nossa experiência espiritual, ou no nosso envolvimento com as coisas de Deus. Então eu vejo que esse primeiro estágio, os primeiros passos, eram de 500 metros de água rasa. Ele tinha um caminho a percorrer, mas de água rasa, que só cobria os pés. E ele seguiu assim com aquele homem. Isso diz para mim que há uma caminhada cristã em que nós não estamos mais na margem. Não nos aprofundamos ainda, mas já estamos caminhando. Mas é tudo muito superficial. É tudo muito inicial ainda. Estamos começando a conhecer esse rio, as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus. É quando vamos tomando conhecimento da realidade espiritual que nos cerca, de que a realidade espiritual é diferente de tudo o que está no plano natural. Mas é só o começo, e é tudo muito simples ainda. Vamos tendo uma ou outra experiência nessa caminhada num rio tão raso, na nossa parca e limitada experiência com as coisas de Deus. Novos convertidos e alguns que permanecem nos 500 metros durante muito tempo de sua vida e alguns que, infelizmente, nunca abandonam os 500 primeiros metros. Vivem a vida cristã sempre com os pezinhos cobertos, nunca experimentam mais nada. Vivem da experiência dos outros, acham muito bonito o que os outros experimentam, mas não saem daquele estágio inicial. Aí vem uma outra etapa, que aquele homem levou o profeta. Era o mesmo rio, mas as águas estavam mais profundas. Agora as águas davam nos joelhos. E quem atravessou um rio, como eu já atravessei, Digenal já atravessou lá em Pedreiras, a mobilidade já não é mais a mesma, já há uma resistência, já há uma densidade, e vamos entrando. Permanecia o mesmo nível, dava nos joelhos, e ele foi entrando, e foi andando, e foi andando com as águas nos joelhos. É quando a gente começa a se aprofundar nas coisas de Deus. É quando a gente começa a identificar a profundidade da água, de que há algo mais, de que há um conteúdo ali. Não é apenas aquilo que nos visitou no início da caminhada. A gente olha para trás e vê que era tudo tão pueril, era tudo tão ralo, tão raso, tão simples. E agora a gente já conhece um pouco mais e vê que existem outras experiências, outras realidades, muitas experiências que a gente pode adquirir. Inclusive, há um teólogo da nossa igreja que, analisando esse texto, diz que a água nos joelhos é quando os crentes, depois daquela primeira experiência de conhecer o mundo espiritual, então, de repente, começa a entrar, se aprofundar mais, e aí é a fase em que o crente começa a aprender a orar. Aprender a orar. Joelhos é isso. É a base da nossa inclinação,
É quando a gente se queda diante do Senhor conscientemente para buscar a Deus com verdade. É quando a gente não repete mais a oração do outro. É quando a gente não fica mais procurando palavras para encantar as pessoas com o nosso discurso. É quando a gente vai para o quarto secreto e, de fato, aprende a orar e falar com Deus. É quando a gente já entrou mais no rio do Espírito Santo, que nos ensina a orar como convém. É mais ou menos isso. E estamos entrando. Olhamos para trás e já percorremos uma jornada. Não estamos mais na margem, nem na beiradinha, na água rasa, já estamos rio adentro, agora temos que prosseguir. E o profeta é conduzido a mais 500 metros. E agora a água dá nos lombos, à altura do peito. E quem já atravessou um rio, ainda mais se tem correnteza, porque o texto diz que tem, você vai ver daqui a pouquinho. Não é fácil atravessar quando a água já está a essa altura. A gente já começa a sentir as pernas mais leves e já não temos mais a mesma mobilidade, a gente já encontra dificuldade, já encontra resistência. A gente já se sente circundado, envolvido por aquela água. E a gente vai prosseguindo. E os lombos é a parte vital do nosso corpo. E tem comentaristas que atribuem a água nos lombos, ou na parte vital, como sendo a hora em que o crente, consciente da sua jornada, viu que deixou para trás uma grande jornada, muitas águas para trás, não tem mais como voltar, agora ele é responsável pela caminhada, ele tem autonomia, ele sabe para onde vai, não pode mais desistir. Quem vai atravessando um rio e a água já dá a altura dos lombos, só tem mesmo que prosseguir. É aquele que não tem mais dúvida de nada, é aquele que prossegue, que caminha, e ele está seguro do que quer. É a caminhada cristã, que lhe traz maturidade, autonomia para você prosseguir na caminhada. Agora, é claro que não é pela força. Note que o rio é o Espírito Santo. É quando o Espírito Santo nos conduz em consciência, nos ensinando todas as coisas, como está no Evangelho de João, capítulo 14, e no capítulo 16 também. É quando a gente vai abrindo a Bíblia e vai discernindo a verdade do Evangelho. É aquele crente que olha para o texto bíblico, depois de bem doutrinado, de ensinado, de uma caminhada cristã, ele olha para o texto bíblico e a verdade está pronta ali. Ele não tem mais dúvida. Um ou outro texto, mas ele está seguro da sua caminhada. E aí vem os últimos 500 metros. E o texto diz assim: mediu ainda outros 1000, e era já um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. A ideia aqui é de quando a gente não toma mais pé. Não é? É quando é até perigoso atravessar a nado aquele rio, é preciso que haja coragem, força. Do contrário, as águas levam mesmo. Levam mesmo. A ideia é de que a gente, nessa caminhada cristã, de aprofundamento, de crescimento, de envolvimento, de implicações cada vez mais graves, cada vez mais envolvidos devemos estar, vai chegar um tempo em que o Espírito Santo irá dominar a nossa vida por completo, dominar a nossa caminhada, de modo que os nossos pés já não se dominam mais. Já não somos mais nós que caminhamos, é o Espírito quem nos conduz. É aquela fase em que o crente, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, ele sabe que está sendo conduzido pelo Espírito, aonde vai, no que fala, nos acordos, nos acertos.
ele sabe que ele é usado por Deus aonde vai. É o último estágio. E é o que Deus espera de nós. É o que Ele quer de nós. Sermos guiados pelo Espírito de Deus. Dominados pelas águas do Espírito de Deus. Embora haja uma progressão, uma caminhada, processos que são observados aqui, mas a ideia de Deus final é de que a gente seja completamente revestidos, governados e dirigidos pelas águas do Espírito de Deus. É isto. E Deus quer isso de nós. Agora, faz medo para muitas pessoas, sabiam disso? Você sabia que tem pessoas que, ao se envolver com as coisas de Deus, e de repente ele começa a receber revelações da palavra, experiências muito fortes, provações que vêm para testar o crente, ele começa a se acovardar, começa a olhar para trás e sem querer dar o próximo passo. Quando, na verdade, cada vez que o rio se avoluma e traz mais dificuldades, é porque estamos crescendo e indo para o lugar certo. E é bem nessa hora que muitos olham para trás e querem ficar à margem. Sabiam disso? Pois quando vem a luta, a prova e a dificuldade, aí é que devemos marchar, porque Deus está nos conduzindo para o melhor. Lá na frente, você vai ver, as águas vão se avolumar, mas vai ser uma maravilha, porque você vai se sentir usado por Deus, onde você estiver. Que o Espírito Santo, que inspirou essa palavra, também a aplique ao meu e ao seu coração nesta noite. Amém.